própria Globo, né, em outros canais, você está cerceando a informação, aquela circulação, por mais que a Globo não alcance. Outro ponto é o ponto da verba publicitária institucional. A gente estava falando, comentando aí, né, do anúncio da Caixa. A gente precisa discutir sim com o Paulo Pimenta. A gente fez uma discussão inicial com o João Brandt, que vai estar na Secretaria de Direitos Digitais, dentro da SECOM, né? Então, a gente tem dialogado com eles que a gente precisa de novos critérios de distribuição dessa verba publicitária. E um critério muito claro tem que ser a informação de interesse público. A Jovem Pan veicula mentira o tempo todo, da hora que abre o canal até a hora que fecha, né? Então, assim, a gente precisa que a SECOM tome as rédeas dessa situação e passe a atuar. E, além disso, parar com esse critério da verba técnica, né, de alcance, de audiência, de público. A gente tem um país muito diverso, muito grande, dimensões continentais. O que interessa ao público da Amazônia não necessariamente interessa ao público do Nordeste, do ponto de vista da produção jornalística ultralocal, né? Claro que a gente precisa ter grandes veiculações, notícias nacionais, mas a gente precisa direcionar essa verba para os chamados desertos de notícias, né? Onde não existe um veículo local sequer que a população possa ser informada dos seus problemas, das suas demandas, dos seus interesses. Então, o critério de verba técnica, que é aquela puxada pela audiência, eu acho que o Paulo Pimenta vai ter que ter um longo diálogo com todas as entidades, inclusive com os representantes das mídias alternativas, para rever esse modelo de financiamento, né, direto da produção jornalística. O diálogo foi iniciamos lá nos GTs de transição, mas eu acho que a gente ainda precisa amildar muitas conversas. Para vocês terem uma ideia, depois do 8 de janeiro fatídico, o canal da EBC, o canal público da EBC, estava veiculando entrevista com o Eduardo Bolsonaro. Oi, a TV pública, o pai do cara é um dos artífices do maior golpe depois da redemocratização, e a TV pública está lá com seus gestores naquela época, naquele momento, veiculando entrevista com o Eduardo. Por isso que fez muito bem o Lula, o Paulo Pimenta, de terem colocado lá uma gestão de transição dentro da EBC, composta por trabalhadores. Então, já é um passo importante para a gente ter essas mudanças necessárias em todo o sistema de comunicação do Brasil. Tá aí, Moacir, deixa eu ativar seu áudio aqui. Você que ativa, querido. A ABI participou desde o começo desse processo de transição. Nós, no segundo dia de instalação aqui do escritório de transição no Centro Cultural Banco do Brasil, nós fomos, eu e o Otávio Costa, que é o presidente, nós tivemos com o Mercadante, que era o coordenador, foi o coordenador técnico, né, da transição, e entregamos lá um documento com algumas reflexões sobre a questão da comunicação. E com a instalação do GT da comunicação, o Otávio Costa, que é o presidente da BI, o Laurindo Lalo Leal Filho, aí de São Paulo, que é do nosso Conselho Deliberativo, e a Tereza Cluvinel, que é do nosso Conselho Consultivo, participaram do grupo técnico de comunicação da transição. Depois disso, eu soube que teve dois encontros, um com o Paulo Pimenta, outro com o Flávio Dino, mas não sei por que motivo a ABI não foi convidada a participar desses dois encontros. Mas nós estamos aqui dispostos a dar nossa contribuição para esse debate sobre a questão da comunicação pública, que deve ser valorizada, né? Eu acho que a EBC, até onde eu tenho acompanhado, ela está indo... Havia um debate na transição, se ela ia para a cultura, se não ia e tal, mas acho que ficou reforçado o caráter prioritariamente jornalístico da EBC, né? A EBC deve ser um instrumento poderoso de comunicação pública, né? Principalmente as rádios, a TV, a Agência Brasil, porque é uma fonte de divulgação de informações corretas, fidedignas, né? Sérias, que atingem o país inteiro, né? Como disse a Samira, tem regiões do país onde o único acesso à informação são a EBC, a TV Brasil, a Rádio Nacional, né? Então, isso precisa ser valorizado. Em relação a essa questão da publicidade, não é a minha área, né? Então, mas eu acho que é um debate que precisa ser feito, né?
a gente não pode, eu acho que não pode ter exclusivamente essa visão da mídia técnica, mas ela também não deve ser esquecida, né? Eu acho que isso é um debate que deve ser tratado com profundidade pela SECOM e pelos profissionais de jornalismo, de publicidade, para que a gente não cair na armadilha do governo Bolsonaro, por exemplo, que cortou todas as verbas publicitárias da mídia alternativa e que despejava apenas... O governo Temer já tinha cortado, né? O governo Temer, né? Despejava apenas nos blogs bolsonaristas e tal. Só para encerrar aqui, eu vi um comentário aqui no bate-papo, que eu falei da presidente da Caixa, que era a primeira mulher, eu me confundi. A primeira mulher presidente do Banco do Brasil. A Caixa já teve outras mulheres presidentes. Já teve outras mulheres presidentes. Só antes de passar para a Dai, deixa eu só ratificar aqui a história, né? O Sleeping Giants Brasil, que é aquele perfil no Twitter que denuncia, né, empresas e anunciantes que têm compromissos, que não têm compromisso com a democracia, publicou, né, avisando a Caixa, né, a Caixa Econômica Federal. Olá, Caixa, tudo bem? Seu financiamento ajuda muitos brasileiros, mas infelizmente ouvimos seu anúncio financiando também o discurso golpista da Rádio Jovem Pan. Vem para a democracia você também, por favor. #desmonetiza Jovem Pan. Quer dizer, talvez seja aquele critério que a Samira mencionou aqui, da audiência, né? Eventualmente da Caixa querer expor a sua marca também. Agora, essa é uma discussão... Diga, querido. Mas aí, eu acho o seguinte, eu acho que uma coisa é a mídia técnica, outra coisa é a avaliação dessa questão da mídia, tem que ser uma avaliação política também. Então, não importa, no caso da Jovem Pan, a Jovem Pan pode ter a maior audiência do Brasil, mas ela não deve ter a mídia oficial do governo, porque ela é uma emissora golpista, né? Então, aí é diferente. Eu acho que a gente não pode desconsiderar totalmente a mídia técnica, mas tem que também ser uma avaliação política. Não dá para o governo ficar financiando uma emissora que trabalha contra ele, que dá voz a fake news, a golpes e tal. Eu acho que isso precisa ser considerado com muita seriedade, com muita tranquilidade, transparência. Perfeito. Samira, a gente falou bastante da violência aqui, né, no Brasil contra jornalistas. Queria que você trouxesse para a gente se isso é um caso exclusivo do Brasil ou se o jornalismo é um fator de sempre temeroso para o profissional, né? A gente tem o caso de muitas ações no interior do Brasil, que às vezes nem chegam aos grandes meios, ficam só na localidade e tal, e às vezes passa uma impressão de que a violência ela é só verbal, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que morre, perde a vida, não só no Brasil como no mundo inteiro, mas queria que você falasse sobre isso, para a gente tentar entender qual é que risco que a profissão hoje tem diante dessa ascensão da extrema-direita. Bom, Daiane, o jornalismo, ele, na sua essência, não é considerado uma profissão de risco, né? Agora, a gente tem determinadas coberturas que embutem o seu risco natural, como a cobertura de guerra, conflitos sociais, conflitos armados, a violência urbana. Ano passado, a gente fez 20 anos do assassinato do Tim Lopes, né? Um jornalista do Rio, investigativo, que morreu de uma forma brutal ali, assassinado no Rio. Mas a gente tem, não só no Brasil, no mundo inteiro, com a ascensão dessas forças de extrema-direita, uma perseguição a jornalistas como um modo de atuação, né? A gente tem agora essas disputas políticas ocorrendo no Peru, em que as agressões a jornalistas chegam a dezenas por dia, né? E agressões graves, né? Agressões físicas. A gente sempre teve um histórico muito problemático para o exercício do jornalismo no México, muito ligado à questão do narcotráfico, né? Então, são situações pontuais da realidade de cada país, mas que ela se agrava a partir dessa extrema-direita que chega ao poder, né, nos últimos 10 anos, principalmente. No Brasil não é diferente, né? A gente vai lançar o relatório da violência na FENAGE, que é anual, que é um levantamento feito desde o final dos anos 80. Semana que vem nós estaremos no Rio, lançando esse relatório lá na sede do Sindicato dos Jornalistas. Ele vai apontar uma leve queda da violência em 2022,
muito em função do comportamento do Bolsonaro no final aí do seu mandato, que passou alguns meses calado, sem fazer live, sem proferir falas no Twitter, sem criminalizar, sem descredibilizar a imprensa. Mas a gente tem um crescimento da violência mais forte, dos ataques, agressões físicas a colegas jornalistas, e isso é muito sério, né? Se a gente levar do ponto de vista hoje, que na minha cabeça é um pouco inconcebível, porque eu tenho aí, não tenho tempo de jornalismo do Moacir, mas tenho um tempinho já nessa profissão, e eu acho inconcebível você ter que entrar para fazer uma cobertura simples da vida, do dia a dia, se está identificado como jornalista. Eu acho inconcebível, isso mostra o tanto de incompreensão do nosso trabalho por parte da sociedade e da indução de um discurso de ódio voltado para a nossa categoria. Né? Mas a gente tem casos gravíssimos de violência contra jornalistas no mundo inteiro, assassinatos, o que você coloca, né, daquelas questões lá de antigamente, existe muito ainda, o poder local, ele tem muita influência sobre o que é dito e o que não é dito para a população, né? A gente tinha os radialistas, os jornalistas ali que exerciam mais o seu trabalho no interior do Brasil, esses sempre estiveram ali na mira, né, do poder local, com algum silenciamento e com muita violência. Muitos assassinatos de jornalistas aconteciam em cidades com menos de 200 mil habitantes, né? É uma realidade, mas que agora está totalmente fora de controle, porque nós não estamos falando só de coberturas políticas, não estamos falando só de cobertura da segurança pública, né, que tem o seu risco iminente. A gente está falando de uma violência generalizada e direcionada a qualquer jornalista de qualquer área, a mulheres jornalistas que cobrem esporte, mulheres jornalistas que cobrem política, que são, inclusive, muito atacadas nas redes sociais, com dados pessoais vazados, com montagens sexistas, né? Então, a gente está falando de uma violência que ela é direcionada. E isso é muito grave. Para lembrar dois nomes de duas mulheres jornalistas que foram atacadas ferozmente pelo governo Bolsonaro, Patrícia Campos Melo e a Vera Magalhães, né? Que, inclusive, não tem identidade com setores progressistas, mas que os setores progressistas defenderam, né, diante da violência que estava acontecendo ali. Aliás, o episódio Bolsonaro para o jornalismo é curioso, e aí vou passar para o Moacir também para ele comentar a fala da Samira e mais essa questão. E antes também, como a gente está no finalzinho aqui do programa, já trazer aqui o comentário do Tchê. Continuamos errando nas comunicações, os mesmos do passado. Internacional, inaceitável Lula dar entrevista exclusiva à Rede Globo, me senti desrespeitada. Será que é a síndrome de Estocolmo a causa do erro? Eu acho estratégico que ele fale para a emissora que tem, enfim, a maior alcance no Brasil, mas, enfim, alguma coisa, né, soa estranho para a gente, até por tudo que o Lula falou da Rede Globo recentemente também, né? E do banimento que a Globo promoveu contra o PT e contra o Lula. Eu me lembro quando eu entrevistei aqui o Franklin Martins, eu estava perguntando para ele, já faz um ano, né? Antes até da campanha eleitoral, o que falta daquela editorial do Ascâmbio Seleme, dizendo que a Globo, enfim, que era preciso se aproximar do Haddad, que era o PT cor-de-rosa, aquela coisa toda, perguntando quando é que vai acabar essa tensão entre Globo e PT, se é que vai acabar. Ele falou, quando a Globo tirar a censura ao PT. Bom, Moacir, te ouvi sobre essas questões, sobre a urgência de se ter também uma interlocução mais intensa com esse novo governo, que, afinal de contas, teve o apoio dessa imprensa independente durante todo esse tempo, os 580 dias do Lula preso, né? Quem ficou cobrindo tudo aquilo lá fomos nós aqui dos setores independentes. Moacir. Bom, em primeiro lugar, essa questão da violência, né? Como disse a Samira, eu acho que a violência contra os jornalistas sempre existiu no Brasil, mas de forma localizada, né? Era no município do jornalista que fazia uma denúncia contra o prefeito, era nas regiões agrárias que o jornalista fazia uma matéria que desagradava o latifúndio, era no Rio de Janeiro do jornalista que fazia uma matéria que desagradava o tráfico, né?
Isso sempre existiu, mas era uma violência localizada. O que o governo Bolsonaro fez foi institucionalizar a violência contra o jornalista, né? Independente do que ele estivesse fazendo. É jornalista, vamos para cima, né? Acho que isso foi uma coisa que um legado trágico que ficou do governo Bolsonaro, que não existia nem na ditadura, né? Eu, por exemplo, cobri aqui em Brasília as manifestações na época das diretas já e do estado de emergência, que foi comandado pelo comandante militar do Planalto, na época, o general Newton Cruz, o famoso Nini, né, que andava pela esplanada montado num cavalo branco, com um rebenque na mão, batendo nos carros que buzinavam e tal. Mas, naquela época, não havia uma perseguição, um ataque aos jornalistas porque estavam ali cobrindo, né? Então, eu acho que esse é um legado triste que fica do governo Bolsonaro, que institucionalizou a perseguição, o ataque, as violências, as agressões contra os jornalistas. Isso foi muito potencializado naquele famoso cercadinho, né? Que, aliás, eu acho que os veículos de comunicação demoraram muito para sair daquele cercadinho, né? Porque o lugar do presidente da República dar entrevista não é no cercadinho, é no Palácio do Planalto. Ele tem que dar uma entrevista coletiva por semana, por mês, ele tem que ter um porta-voz que fale por ele. Aquela cobertura do cercadinho era uma armadilha, e a imprensa caiu, né? Demorou muito para se convencer de que não devia estar ali, né? Então, essa é uma questão da violência. O outro aspecto, Conde, desculpa que você fez uma pergunta sobre o que a Samira tinha falado. Não, eu acho que o que faltou foi falar da urgência dessa relação das mídias independentes. Sim. Por exemplo, eu não vejo, não vejo nada contra o Lula ter dado uma entrevista para a Globo News, né? Eu acho que, quer dizer, o presidente tem que falar para a televisão de maior audiência do país. Agora, eu acho também, como ele já fez nos mandatos anteriores, ele tem que dar uma entrevista para os veículos alternativos, para os blogueiros e tal. No mandato anterior, não me lembro se foi no primeiro ou no segundo, ele fez várias entrevistas com representantes dos jornais, dos blogs, dos veículos independentes alternativos. Tem que dar os dois. Não dá para dizer, não vou falar com a Globo porque a Globo me atacou. Ele tem que falar com o veículo que atinja o maior número possível de brasileiros, já que foi correta aquela entrevista. Agora, ele precisa falar com a imprensa alternativa também, sem dúvida nenhuma. E tenho certeza que isso deve acontecer em pouco tempo. Tá aí. Obrigado, Moacir Oliveira Filho, Moa, portelense roxo aqui, azul não, roxo não, é azul. A gente vai terminar aqui com um clipe da Portela em homenagem ao Moa e também a Samira, que deve gostar de samba também, né, Samira? E da Portela também, né? Obrigado pela presença de vocês, pelo debate. Não, só rapidamente, eu tenho uma história muito curiosa que eu queria aproveitar a oportunidade, já que estou falando, de como que eu virei portelense. É uma história engraçada, porque é também um símbolo de resistência. Em 1972, eu era estudante da Economia e participava do movimento estudantil em São Paulo, e a gente fez um grande evento na Fundação Getúlio Vargas em comemoração aos 50 anos da Semana de Arte Moderna, né? Era uma semana de shows, de exposições de fotografia, de quadros e tal, né? Organizado pelo Movimento Estudantil de São Paulo. E eu participava dessa organização. Um dos shows era Paulinho da Viola e a Velha Guarda da Portela. A Velha Guarda original, tinha recém sido formada pelo Paulinho da Viola, né? Com Tia Vicentina, Manacel, a Velha Guarda original. Eu já gostava da Portela desde 1970, quando saiu aquele grande samba Lendas e Mistérios da Amazônia, que foi o primeiro samba que me chamou a atenção. E eu saí daquele show fascinado, né? Paulinho da Viola e a Velha Guarda da Portela, a Tia Vicentina gorda, com uma bandeja na mão, cheia de caipirinha, saindo pela plateia e tal. E fiquei fascinado com aquilo. Isso foi final de abril, se não me engano, de 1972. Algumas semanas depois, eu e outros companheiros que participamos da organização desse evento, fomos presos pelo DOI-CODE, né? E no DOI-CODE,
Nos raros momentos de relativa tranquilidade, a gente inventou um programa de rádio. Então, cada cela cantava uma música, né? Isso de noite, tá? Quando a barra não estava muito pesada. O que deixava os torturadores furiosos com aquilo, né? Pô, esses caras estão aqui apanhando, sendo torturados, ficam cantando. E a minha cela, a gente sempre cantava os sambas da velha guarda da Portela. E a partir daí eu virei portelense, e depois essa história se intensificou. Eu fui presidente de uma escola de samba aqui em Brasília, que é afiliada da Portela e tal. E tá aí, estou completando 30 anos de Portela agora esse ano. História maravilhosa. Depois você volta aqui para contar com mais detalhe essa história para a gente. Quero agradecer a todo mundo. Deixa eu colocar o clipe aqui para a gente terminar em grande estilo, estilo de... olha só, olha a Portela aí, ó. Obrigado, Moa. Obrigado, Samira. Thay, beijo. Bom fim de semana a todos. A gente volta semana que vem. Um abraço.